Conceito de corrente elétrica. A corrente elétrica é um movimento ordenado de partículas eletricamente carregadas. Vamos explicar a corrente elétrica a partir de um condutor metálico, um fio elétrico, por exemplo. Dentro desses condutores há muitos elétrons livres, descrevendo um movimento caótico, sem direção. Ao aplicar-se uma diferença de potencial entre dois pontos de metal, ligando as pontas do fio de uma bateria, por exemplo, estabelece um campo elétrico interno e os elétrons passam a se movimentar numa certa ordem, construindo assim a corrente elétrica. Então, pessoal, como vocês podem ver aí, os elétrons, quando ele fica num fio sem só tá ligado. Então, pessoal, o que quer dizer conceito de corrente elétrica? Só vai ser corrente elétrica a partir do momento que os dois pontos de metal estejam ligados, como se fosse, por exemplo, na ponta de fio, né, ligado a uma bateria, por exemplo, né? Ele estabelece uma direção. Se esse fio ele está carregado eletricamente, só que ele não tem a sua direção, os elétrons ficam agitados ali, livres, e no movimento caótico eles ficam dispersos, eles ficam soltos. A partir do momento que eu coloco a bateria, né, positivo e negativo, por exemplo, ele estabelece uma direção. E ali, nessa direção, quando o elétron se encontra dessa forma, se chama-se corrente elétrica. Por exemplo, aqui, ó, conceito de corrente elétrica. A corrente elétrica é definida como a razão entre a quantidade de carga que atravessa certa seção transversal. Corte feito ao longo do menor dimensão de um corpo, do condutor no intervalo de tempo. A unidade de medida é a coulomb por segundo, ou seja, né, aqui ó, entre parênteses, o C/S, chamado de amperes também, representado pela letra maiúscula A, em homenagem ao físico e matemático francês André-Marie Ampère, que nasceu em 1775 e morreu em 1836. Aqui nessa figura, nessa figura aqui, deixa eu mostrar aqui, anterior. Aqui nessa figura ela mostra a passagem, né, da corrente elétrica, certo? Aqui é como se tivesse o fio descascado, mostrando a reação que está acontecendo aqui dentro. Só os elétrons só estão ordenadamente passando aí, seguindo, né, essa corrente elétrica só está acontecendo porque ela está ligada aqui na lâmpada e no positivo e negativo da sua bateria. Se eu cortar esse fio, os elétrons vão ficar agitados e não vão ter uma direção correta, ok? Como uma lâmpada funciona? Imaginemos, pessoal, uma lâmpada ligada no circuito simples. A bateria, um interruptor de liga e desliga e uma lâmpada de boquinha. Boquinha que tem aquela rosca, né? Como se fosse nossa lâmpada de casa mesmo. Interruptor, a lâmpada ligada à bateria. Estando o interruptor desligado, a corrente elétrica não circulará. Aquele exemplo que eu disse, os elétrons ficarão ali agitados, mas não terá uma direção a seguir. A partir do momento que eu aciono aqui a chave do interruptor, aí a luz vai acender porque o elétron ele vai ter seu caminho liberado e sua direção, né, a seguir para retornar à bateria. Vamos ler aqui, por exemplo. Ligando o interruptor, será observada uma diferença de potencial elétrico em todo o filamento, promovendo um fluxo de corrente elétrica do polo positivo ao negativo da bateria. Assim, ao passar pela lâmpada, ela acenderá. Mas como? Como uma lâmpada funciona?
No interior da lâmpada há um filamento de tungstênio, metal muito resistente à passagem de cargas elétricas. Filamento esse aqui, ó, muito resistente à passagem de cargas elétricas. Então, quando esse filamento ele é muito fino, ele se torna muito resistente, fazendo com que haja um superacrescimento nele. Então, a luz vai se acender. Aqui, ó, ao passarem com dificuldade, os elétrons promovem um superaquecimento do filamento de tungstênio, gerando transformação de energia elétrica em luminosa e térmica. Assim, a lâmpada se acende e os elétrons vão em direção ao polo negativo da bateria. Muitos de vocês acho que já perceberam quando uma lâmpada queima na sua casa, né? E você vai trocar, ela está super quente, bastante aquecida. É por causa dessa resistência de tungstênio. Da mesma forma acontece com o chuveiro elétrico. Dentro do chuveiro elétrico há um filamentozinho muito fino. Na hora que você ativa o chuveiro, por essa resistência ser muito fina, ela vai superaquecer a água em questões de segundo. Do mesmo modo também é aquela churrasqueira elétrica. Tá bom? O choque elétrico. O choque elétrico é causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano ou de um animal qualquer. O pior choque é aquele que se origina quando uma corrente elétrica entra pela mão da pessoa e sai pela outra. Nesse caso, atravessando o tórax, ela tem grande chance de afetar o coração e a respiração. Se fizerem parte do circuito elétrico, o dedo polegar e o dedo indicador de uma mão, ou uma mão e um pé, o risco é menor. O choque elétrico pode provocar de um simples susto até uma fatalidade. Então é muito importante isso aí, que vocês já sabem, né? Os pais de vocês já frisaram muito bem sobre a segurança e sobre o choque elétrico que pode ser fatal. A parte aí de animação, né, que soltar pipas, né, pode conduzir também, pode ocasionar um choque, ainda mais se estiver chovendo, porque a água vai molhar a linha e vai fazer com que conduza a eletricidade até sua mão. E aqui, pessoal, tem um quadro de saber, para vocês terem mais ou menos em mente, o que gasta mais na sua residência. Temos aqui o ferro elétrico, que vem com 7%, geladeira 30%, chuveiro 30%, chuveiro elétrico, lâmpadas 15%, lavadora 5%. Essa lavadora de roupa aí é a mais simples, porque a de hoje em dia ela tem água quente, já gasta bem mais. E temos também o ar-condicionado, que é o rei, é o campeão de ganha disparada aí de consumo de energia. A geladeira, pessoal, só para fazer uma observaçãozinha rapidinha, a geladeira ela não gasta tanta energia assim não. O que faz a geladeira consumir é o abre e fecha dela, porque a partir do momento que você abre a geladeira, o calor que está fora dela, o calor ambiente, que está em torno de 25 a 30 graus, ele vai interagir com a parte interna da geladeira. Aí vai fazer aquela troca de calor. Então a geladeira ela tem um dispositivo, o termostato, ele vai receber aquele calor e automaticamente ele vai fazer com que a geladeira ela resfrie novamente. Por isso que às vezes quando a mãe de vocês abre a geladeira lá para guardar as coisas, o motor dispara. Com base no gráfico acima e nas atividades de sua família, trace metas para diminuir o consumo de energia elétrica, né, da sua residência. Isso aí é uma boa até pensar na atividade aí para vocês resolverem com base nesse esquema aí. Então, pessoal, ficou aqui é o fim da nossa aula, nossa primeira aula de forma de vídeo, né? Eu estou só explicando, está só saindo o áudio, mas eu vou montar outras aulas com quadros para explicar melhor para vocês, tá bom? Mas ficou só a nossa primeira aula, assim, só para vocês terem ideia de como é gerada a energia e como ela chega até a residência de vocês, tá bom? Na próxima aula a gente vai aprofundando mais ainda
e continuem fazendo os exercícios, as atividades. E aqueles que não têm condições, que não conseguiram de alguma forma fazer a atividade, que a gente dê um jeito, né? Que a gente ajude nosso colega através de uma foto mandada para o WhatsApp e tal, a gente vai se ajudando. Tá bom, pessoal? Então fica até a próxima aula. Se inscrevam no meu canal, dá o like aí, se inscreve também lá e até a próxima aula. Valeu, galerinha. Um abraço.